Não gostei? Já tô falando, essa é a minha opinião. Não gostei do filme. Eu acho que foi uma perda de tempo e dinheiro pagar quase R$ 30 para estar numa sala de cinema por 2 horas por um filme que parece um filme. Sabe quando sabe as pessoas que sabem fazer um arroz soltinho, delicioso na panela? Mas a gente vive um período agora que as pessoas fazem arroz no forno. E essas pessoas tentaram fazer esse arroz de panela no forno e acabou ficando papado, bem esquisito. Dá pra comer? Tem gente que gosta, tem quem goste. Eu não gosto. E aí, eu sou fã do arroz soltinho, então esse já é o meu ponto de vista. Porque eu fui ver como uma consumidora. Uma consumidora, inclusive, que gosta muito dessas produções do início dos anos 2000. Não gosta muito, eu defendo, amo, adoro. Não, eu acho que são muito problemáticas. Mas eu acho que, no fim das contas, nesta época, esses filmes pareciam querer estar dizendo alguma coisa. Eu acho que isso que mais me surpreende na experiência desse filme, porque esse filme ele foi dirigido pelo David Frankel e produzido pela Wendy Finerman, que, pelas pesquisas que eu fiz, são as mesmas pessoas que também estavam envolvidas no Diabo Veste Prada 1. E são pessoas que fizeram outras produções, inclusive dos anos 2000, desses filmes que parecia que tinham uma mensagem. Mesmo que a trama principal era um romance fajuto, muito do esquisito e abusivo, no fim das contas, outra coisa estava sendo dita, além daquela de fique com homens, ok? E me surpreende que esse filme não aboliu a postura de incentivar essas relações heteronormativas, mas abriu mão de um filme que tenha uma mensagem que seja inspiradora, talvez. Porque o que parece é que a mensagem não foi inspiradora, mas é uma mensagem de desespero dessa geração que está morrendo, que está de frente com a própria morte. O que quer dizer, né? Eu sou uma pessoa que gostava muito mais de comédias românticas, Hit, Conselheiro Amoroso, né? Até outros romances, né? Depois dos anos 2010, né? Com a Sandra Bullock e uma série de coisas. Mas você via, assim, você ficava. A trama ali do casal era desenvolvida, tinha um pouquinho mais de substância, agora não, né? E aí, inclusive, vai ter um pouquinho, sim, disso de romance, porque vai ter um pouquinho de romance para servir aquelas pessoas que estão mais perdidas que a trama do filme. Mas não vai servir de nada, graças a Deus, porque o filme, pra mim, já é um desastre. E aí, se tivesse focado aquelas pessoas que estão mais perdidas que a trama do filme, mas não vai servir de nada, graças a Deus, porque o filme, pra mim, já é um desastre. E aí, se tivesse focado ainda mais nessa questão do relacionamento afetivo sexual entre homem e mulher, eu teria saído um pouco mais decepcionada. Mas saí um pouco menos decepcionada porque parecia estar falando de algumas outras coisas interessantes, como amizade. E eu acho que isso é um tema, é uma esfera que vai ser muito trabalhada nas próximas produções da década. Eu acho, eu acredito. Né? Por que eu estou dizendo isso? Eu sou uma consumidora que adora esse tipo de filme, mas, coincidentemente, eu sou uma consumidora que é também uma socióloga. Então, eu sou uma socióloga especialista em gestão cultural e eu gosto de estudar lógicas de discurso. O que isso quer dizer? Eu gosto de estudar as formas de pensar, de raciocínio, de construção das coisas que são expressadas. O que isso quer dizer? O que é um discurso? O discurso pode ser uma fala, pode ser a linguagem, né? Pode ser a linguagem que é dita na palavra, a linguagem que é tida na roupa, a linguagem que se expressa naquilo que a gente escolhe fazer. Mas mais do que ficar analisando fatores isolados,
A lógica de discurso é compreender todas as escolhas que são feitas e qual é o bem bolado que essas escolhas revelam, o que que elas produzem. Nesse canal eu busco fazer isso, né? Eu gravo esses vídeos para tentar trazer algumas dessas análises, né? Que tem esse arcabouço, né? Eu tenho esse repertório crítico, mas que evidentemente parte aí de uma crítica particular, né? De como eu vejo as coisas. Então, eu acabo trazendo aqui para esse canal essas análises também, essa perspectiva de crítica, né, em pensar em identidade, em comportamento, em memória. Já fiz isso com outros vídeos, né, com músicas, por exemplo, com livros. Se vocês se interessarem com o que vocês virem aqui, vocês podem ver aí no canal e me seguir e acompanhar. Mas eu gosto de fazer isso. E aí, vamos lá. Eu selecionei aqui, eu não sei muito dessa coisa no YouTube sobre direitos autorais e tal. Eu não sei como é que é reproduzir outras obras, mas eu vou colocar aqui o trailer e eu vou me guiar a partir dele para fazer alguns comentários. Mas antes de fazer esses comentários, na verdade, eu queria. Não. Eu vou fazer o comentário e a gente vai discutindo um pouco junto sobre algumas coisas que me vieram à cabeça. Vamos lá. A Runway não é só uma revista. É um ícone global. Uma estrada sinuosa que outra vez nos uniu. Olá. Eu, hein? Abriram as portas do brechó. Perdão. Quem é essa? Você conhece ela? Eu conheço. Eu sou a Anne Sachs. Ah, Andrea. Ela é uma das Emmys. Uma das... O quê? Bom, isso aqui é o trailer 2. Primeira coisa sobre esse filme. Esse jeitinho da Miranda, né? Essa ode ao jeitinho da Miranda, que é um jeitinho bem desprezível de ser, mas que acabou sendo tragado por nós consumidores, porque naquela época, em 2006, né, na primeira década dos anos 2000, a gente estava acompanhando uma série de produções que diziam sobre mulheres empoderadas que estavam, inclusive, buscando seu espaço na moda ou no jornalismo. A maior parte das produções, inclusive, estão sugerindo isso, assim, às mulheres que naquela época eram crianças que hoje a gente chama de millennials. Então, a geração das millennials, que é entre o ano de 1981 a 1996. Tem alguns dissensos, assim, tem gente que fala que é até 98, tem gente que fala que é, não é 80, enfim, o que quer que seja, mas para condensar que eram as crianças dos anos 2000 ali, né? Aquelas crianças dos anos 2000 estavam se deparando ali com uma imagem que era diferente das que a gente costuma ver que é homens e em cargos de poder. Então, a gente tem uma série de filmes que vão ser bem aceitos porque eles estão falando, eles estão tensionando essa imagem, né, do homem no cargo de poder e transferindo assim, né, essa tensão para as mulheres no cargo de poder. Só que essas mulheres nesse cargo de poder, a gente vê que são megeras mesquinhas que abdicaram de sua família, do amor e de qualquer traço de humanidade para poderem sustentar os seus trabalhos. Isso é interessante porque também se dimensiona num período muito delicado, né? Porque, pelo menos desde a partir da década de 80, a gente tem uma intensificação aí dos movimentos identitários, né? Chamam de movimentos identitários. Esses movimentos não só a partir dos anos 80, mas vão se intensificando, né? Os movimentos sociais, feministas, inclusive de populações negras, de populações LGBTQIAP+, esses tipos de movimentos eles vão ganhando uma forma e são chamados de identitarismo, né? Então a gente vem de um filme dos anos 2000 que foi criado por pessoas que já estavam sendo adultas nessa intensificação das coisas, que está ali tensionando o que é mais urgente para a sociedade ocidental, que é
o desequilíbrio do poder entre homens e mulheres, né? Mas eu digo ocidental porque a gente está falando de homens e mulheres brancos. Mas, enfim, isso é papo um pouco mais complexo. Mas a gente vem aí entende que esse período de 2000 a 2010 é um período que está aí querendo fazer umas tensões e algumas coisas que não estavam legais aí na sociedade. E aí, as coisas mais tragáveis, né, para essas mudanças que estavam sendo provocadas pelos movimentos identitaristas, talvez a coisa mais fácil de conceber era a ideia de mulheres em cargos de poder. Só que quando isso foi produzido, isso ainda não era tão palatável assim. Então, para que a gente vai ficar se atendo aos detalhes que é o fato dessas mulheres serem também mesquinhas como a maior parte desses homens, né, que representam esses centros de poder? Por que a gente vai se ater a esses detalhes? A gente precisa se ater ao fato de que ela é uma mulher que está no poder e isso basta e foda-se. Ok, massa. Se isso nos fez chegar até onde estamos, em que a gente começa a provocar ainda mais a imagem da mulher, ok, né? Mas eu acho que quando a gente vai produzir alguma coisa em 2026, a gente está falando de uma outra década, que não é mais entre 2000 e 2010, nem entre 2010 e 2020, mas agora é uma nova década que inaugura não só uma década, mas inaugura oficialmente o século 21, porque é quando a gente passa da pandemia e a gente tem o boom que vamos todos para a internet e o mundo digital e a realidade virtual se tornam de fato parte da nossa vida, o que eram apostas que estavam sendo feitas nos filmes dos anos 90. E aí, a partir de 2020, depois da pandemia, que a gente realmente estabiliza essas promessas da realidade virtual e da revolução tecnocientífica. Beleza! Então, a gente vem para 2026 e a gente espera que outras coisas sejam ditas, né? Porque tem muita coisa acontecendo. E o que a gente vê sendo dito não é uma mensagem, como eu gosto, como uma consumidora, não é uma mensagem de inspiração, alguma outra coisa que te faz pensar no significado da vida, te faz ver que há coisas que importam mais do que o dinheiro, mais o amor, às vezes. Enfim, a gente tinha alguma mensagem para receber. Agora a mensagem parece um grito de desespero. Como eu acho que eu falei isso no início do filme, né? Então, assim, a trama principal agora é sobre trair os próprios valores em nome da tradição. E o que isso quer dizer? Quem é que está dizendo isso para quem? Se a gente tinha uma geração que estava assistindo esse filme lá no Diabo Veste Prada 1, que eram os millennials, então quem está falando isso para essas millennials que hoje já tem lá seus 30 anos, 35, 40 anos, enfim. Essas millennials, quem está conversando com essas millennials são os baby boomers e a geração X. Baby boomers são essas pessoas nascidas entre 1946 e 1964 e a geração X entre 1965 a 1980. Então, as gerações imediatamente anteriores aos millennials estão tecendo essa conversa com esse público, que é uma conversa que diz claramente existem coisas mais importantes que vocês precisam olhar, e não é continuar com esses movimentos e essas coisas que vocês querem, mas voltar os olhos ao que realmente importa e não permitir que a gente morra. Vamos ver aqui o que isso quer dizer. Eu tô tendo uma alucinação. Oi, Emily. Você também conhece ela? Trabalhamos juntas na Runway, Miranda. Jura? E onde eu estava? Pois é, eu acabei não terminando esse fio, mas eu falei sobre essa postura mesquinha e megera que continua, né? Gente, evidentemente esse vídeo vai ter spoiler. No final do filme, a Miranda vai e demonstra que no início do filme, ela demonstra que ela não lembra da personagem da Anne, não lembra da Emily, não lembra de ninguém e age
como uma escrota, para no final dizer que sabe quem elas são desde o início, né? Isso não serviu para nada no filme, a não ser manter aqueles ânimos aflorados que nos fizeram simpatizar com a Miranda, né? Com essa vilã, né? Então, esses foram pequenas coisas assim que foram sendo trabalhadas no filme para fazer a gente se ligar com o motivo pelo qual a gente foi para esse filme e o motivo pelo qual a gente realmente gostou dele, né? Por causa dessa figura controversa, difícil e incisiva que é a Miranda. Só que é uma escolha adequada? Só que chega um momento assim que outras gerações também vão consumir isso, né? E aí, de que serve essa reprodução disso? Sei lá, enfim, achei meio desnecessário. Já acabou, né? Por onde quer começar? Eu sou a nova editora da ONU. Não, não pode ser. Estamos empolgados. Engraçado, você mudou bastante. Agora tá muito mais confiante. Só não deu jeito nas sobrancelhas. Bom, esse segundo trailer ele tem menos diálogos, né? Pois é, a trama toda gira em torno do fato de que a Anne retorna à Runway. E qual é a empresa, né? E qual é a questão toda? Ela retorna ao Runway depois de 15 anos fora. Eu acho que a questão mais problemática disso tudo, que me deixou muito puta, é esses 15 anos serem tratados como merda nenhuma. Porque foram 15 anos de ativismo, digamos assim. Ela tava. O filme começa com isso, né? Começa com essa tensão de ela e um grupo de amigos dela, que é como ela, também outros jornalistas engajados e preocupados com o mundo e criticamente ativos. Eles estão recebendo prêmios pelo que eles fazem, só que eles foram demitidos no celular, assim, né? Acabaram demitindo eles por mensagem, todo mundo. E aí foi essa a grande tensão que iniciou o filme. E aí, só que a gente não sabe o que é que consistiu esses 15 anos da Anne fora, né? A única coisa que a gente sabe é que o que ela mesma disse no filme, né? Que antes ela precisava se preocupar em buscar histórias que as pessoas precisavam ler. Agora ela precisa se preocupar em histórias que as pessoas querem ler. Acho que isso são duas frases muito interessantes sobre a mudança de perspectivas que a gente tem vivido enquanto geração mesmo, né, de um modo geral. Só que é isso, assim, ela passou 15 anos sendo ativista, fazendo jornalismo de verdade com o quê? Como? Que tipo de jornalismo? Para que ele serviu? A única coisa para a qual ele serviu nesse filme foi para dizer que isso se converteu em experiência profissional, para dar um pouco mais de confiança à nossa personagem e um olhar único que deveria servir para tratar a grande crise que a Runway está passando. Então, a gente vê claramente aqui que é o retorno de uma millennial para um mundo tradicional, para salvar esse mundo tradicional, para impedir que ele caia no esquecimento, para impedir que ele se destrua e se desfaça, para manter a tradição. Isso é preocupante, não é? Porque algumas coisas sobre essa tradição são bem ruins. São elas que, inclusive, a gente vem criticando, né? As novas gerações vão percebendo os seus problemas. E o que a gente vê aqui no filme é um claro chamado de volta aos millennials para as coisas que realmente importam, que é manter a estrutura que os permitiria prevalecer, né? Porque, outro spoiler, né? O que se reserva ao fim desse filme é ela, o outro gay e a Miranda com seus cargos mantidos, ela na promoção, ele numa promoção também, isso é um outro caso, né? E o filme se reduz a isso. No fim das contas, você volta para salvar o nosso dia diante de uma crise muito justa, porque a Miranda, ela é
cada vez mais incapaz de lidar com seres humanos e de ter elegância, apesar de ser uma figura que representa ali o suprassumo do status e da elegância, é uma pessoa completamente deselegante no trato com as pessoas. E eu acho impressionante que isso a gente acha lindo. Mas beleza. Terminou aqui, né, o trailer. E aí, outros pontos, né? Com isso tudo, sobre os baby boomers, sobre geração Y, Z e o que das quantas, a gente vê que, como eu disse, é claramente um chamado de retorno aos millennials e uma clara tentativa de captura desses millennials cansados, dessas millennials cansadas, que inclusive tem várias aí, né? A gente vê uma série de vídeos, se você acompanhar, você vai ver que tem uma série de vídeos de pessoas que estão se empenhando muito no retorno desse filme, em voltar aquele sentimento infantil que aquele sentimento que foi causado em suas infâncias por causa desse filme. E aí o que a gente vê é um show de horrores, né? Mas isso é uma coisa à parte. E aí, beleza. As coisas que são preocupantes sobre esse filme é isso, assim, né? A gente vê que aquele grupo de amigos da Anne, que são jornalistas sérios, engajados, que são criticamente ativos, que são criativamente críticos, eles são reduzidos a ajudantes da Anne, né? Nesse percurso de salvar a Runaway, porque eles vão fazer parte ali dessa empreitada dela, mas a gente mal sabe sobre eles depois. A única pessoa que reaparece, talvez para economizar ali o dinheiro do cachê, é o rapaz que ganha o prêmio com ela. Então a gente já vê uma coisa muito clara aí, ó. Não vão ser todos os amigos, vão ser só os premiados. Os premiados retornam, mas enquanto isso, eles estão lá numa mesa. Eu acho essa cena extremamente emblemática. Eles estão lá numa mesa de bar e, inclusive, uma personagem negra levanta a cerveja e diz, né, porque eles estão falando, né, sobre a Anne voltar, e a Anne, eu acho que essa é a coisa mais esquisita também. A Anne, ela tá super empolgada para voltar. Ela disse que nunca se imaginou, mas ela tá super empolgada para voltar, e pior, ela tá desesperada pela aprovação da Miranda. Eu acho um filme um pouco sádico, para dizer que a pessoa passou 15 anos de ativismo, mas no fim das contas ela queria a validação dessa pessoa, dessa cultura, né? Isso pode ser uma verdade? Com certeza. Mas é esquisito, né? E aí essa mulher levanta a garrafa de cerveja e uma vez que a Anne decide que vai voltar, porque agora tá sem emprego, porque ela precisa pagar aluguel, e aí eles levantam a garrafa, brindam e falam um brinde ao pagamento do aluguel. E eu acho que essa é uma frase muito boa para tentar capturar os millennials, porque no fim das contas é isso, né, que tem acontecido. As coisas têm ficado cada vez mais caras, as coisas têm ficado cada vez piores, e no fim das contas, a gente fica cada vez mais preocupado de se a gente vai conseguir comer, né? Sem emprego, se a gente vai conseguir comer no outro dia, porque o salário mínimo não dá nem para pagar uma casa, né? Hoje, uma casa, para você alugar, você precisa fazer um aluguel de consórcio. Então, essa é uma ótima frase, né? Que inclusive define como acontece a captura dos desesperados. E aí eu fico pensando, essa ode ao dar-se por vencido, que é um lema que eu acho que sustentou a geração baby boomer mesmo, né? Que é tradicionalista, que é ligada a compromisso, enfim, e ao trabalho, e às coisas que importam, e a trabalhar, e dinheiro. E eu acho que é também uma readequação das motivações que fizeram os baby boomers permanecerem, né? O dinheiro. Então, vamos fazer uma ode à tradição, ao dinheiro e aos compromissos. O que a gente tem para fazer esse enredo funcionar? A gente tem uma mulher negra emocionalmente útil, porque a gente tem uma personagem aí, uma mulher negra com dreads, etc., que não é nem um pouco explorada, a gente não faz a mínima ideia de qual é a história dela, e toda vez que ela aparece é só para dar algum conselho, algum apoio moral a esse delírio da Anne, né? Que é um delírio. E aí, mas, enfim, é um delírio. Enfim, essa mulher aparece só para isso. A gente tem quem são os outros personagens que compõem essa trama esquisita? Um gay permissivo que
encarna a frase "quem espera sempre alcança". É um gay permissivo que aceita ser step da Miranda até o momento de sua glória, mas para isso ele precisa esperar 15 anos, um pouco mais, né? Porque antes do primeiro filme ele já tinha uma trajetória com a Miranda, então você tem que esperar aí pelo menos 20 anos sendo feito de merda para depois você ter um pouco de valorização. Que tal? Então eu acho que isso é uma mensagem muito clara também a esse público, né? A megera mesquinha, que é incapaz de se olhar no espelho e encarar o fato de que ela e tudo que ela representa está morrendo, o seu mundo está acabando, mas que desesperadamente precisa se render a alguns elementos que constituem essa nova cultura que se estabelecendo, que afinal, se você não se adapta, você morre. E aí o que a gente vê é uma insistência nessa personagem da Miranda. Não tem nada de novo sobre o sol, não. Eu acho que uma coisa que tem que dar uma provocada na imagem da Miranda, que eu acho que foi também um detalhe que foi feito para nada no filme, mas foi só para dar substância, é quando surgiu a possibilidade da Anne fazer um livro sobre a vida dela. Só que não fazia sentido nenhum, assim, a gente mal sabia sobre a Miranda. O que a gente sabia da vida dela era a mesma coisa que a Anne sabia. E no segundo filme, isso continua, assim. A única coisa que a gente sabe agora da Miranda, diferente do primeiro filme, é que o marido dela não é mais alcoólatra, que ela tem gêmeos, as gêmeas, que nós nem sequer vemos no filme, e que ela diz, né, que ela não tá, que ela inclusive, né, é isso. Existe uma relativização da desumanização dessa figura, né? Porque essa mulher, né, poderosa, ela chega ali num momento com a Anne e fala: eu sei o que custou tudo isso, sabe? Eu sei quais relações foram sacrificadas, o que eu tive que sacrificar para viver esse trabalho. Mas é interessante porque chega nesse momento e ela simplesmente vira e fala assim, ela diz: eu mal dei atenção ao meu marido, mal dei atenção aos meus filhos, mas eu gosto do meu trabalho. É basicamente eu criei essas outras responsabilidades para mim e eu estou muito bem com o fato de ser negligente com essas outras responsabilidades. E eu tô legal. Mas eu não vou ficar gastando sardinha nisso, porque eu acho que de fato é uma coisa delicada. A gente está falando sobre questões de gênero. E homens, eles já fazem isso há muito tempo, por que não permitir a Miranda? Tudo bem, gente, é isso. Mas se fosse com um homem também, eu provavelmente faria essa mesma tensionamento no fato de que você criou responsabilidades para si e você está falando que você está muito feliz com as decisões que você tomou, inclusive dentro dessas negligências. Tá bom, beleza. É por isso que a sua cultura, a sua tradição está morrendo. Mas enfim, a gente tem isso aí, né? E a gente tem uma outra coisa no filme. Eu não terminei de dizer, né? Que surgiu sobre fazer o lance do livro dela, e a única coisa que a gente sabe dela é isso, né? Que ela tem gêmeas, que a gente nem sequer viu no filme. E para não dizer que a gente não sabe mais, a gente sabe o que existe depois da escada da casa dela, que é uma coisa que a gente não soube no primeiro filme e agora a gente sabe. Tem uma varandinha lá e é a única coisa que a gente sabe sobre isso. Sobre ela, inclusive. E um outro ponto que eu acho que vai ser o ponto final, é sobre o bobo de posto que colocaram para captar a atenção de quem está mais perdido do que a linha narrativa desse filme, que é o rapaz lá, um empreiteiro. Coincidentemente, colocaram um empreiteiro e inclusive o que esse empreiteiro fez é de restaurar um prédio e vender para outros compradores que vão fazer sei lá o que com o prédio, e ele salvou o prédio. E aí eu acho também muito perigoso essa imagem desse tipo de pessoa sendo colocada dentro dessa trama como um personagem amoroso ali que vai fazer o par da Anne, né? Porque a gente tá falando também qual é a profissão dele, o que ele faz e o que significam essas coisas que ele faz nos dias de hoje. Porque a gente tem uma série de questões que estão sendo movimentadas por causa dessa coisa de propriedade privada, terras e etc e tudo mais. E isso não é um tiro no escuro. Essa narrativa não foi feita à toa, né? Mas ela não foi muito bem desenvolvida também, né? Ela só serviu ali para poder se colocar em comparação com a dinâmica que estava acontecendo na Runway, o que é um ponto interessante, inclusive, para perceber.
Mas esse bobo de posto, né, ele foi colocado ali para dar um pouquinho de migalha para quem gosta, ainda tá apegada a esse modelo de filme heteronormativo em que a gente está falando sobre mulheres que vão seguir a sua vida, vão viver a sua vida e acabam tendo que se confrontar com a vida que foi construída para elas, né? Os papéis sociais que foram construídos para essas mulheres e elas não estão seguindo. E aí a gente vê um pouquinho mais disso. Só que agora, dessa vez, esse homem ele não está necessariamente confrontando ela pelas escolhas que ela está tomando na carreira dela, mas tá falando ali que tá falando nada, na verdade. Eles tiveram 2 encontros, se apaixonaram, namoram, ela tratou ele feito merda, ele continuou gostando dela e eles ficaram juntos e foi isso. É realmente só isso que acontece entre esses dois. E foi colocado isso aí para dar um pouco de substância. E, na verdade, o último ponto que eu queria dizer é que o ponto principal da trama, e que foi revelado somente no final do filme, foi a relação de amizade entre o gay e a personagem da Anne, que eu acho que tá aí uma coisa que podia ser melhor desenvolvida. Porque no fim das contas a gente descobre que ele movimentou os pauzinhos para que ela voltasse, porque ele gosta dela como pessoa, né? E acabou que foi esse movimento dele por ela que acabou fazendo ela retornar e ele acabar sendo finalmente valorizado. Então, a Anne, no fim das contas, ela foi colocada aí, né, as millennials foram colocadas nesse lugar de resgatar a tradição e garantir que essa tradição tenha um novo representante que possa se alinhar um pouco melhor a essa nova geração que está vindo. E a gente viu isso muito claramente, assim. É a morte do que representa essa ideia de tipo de chefe que a Miranda é, para a substituição de uma outra pessoa que construiu a Miranda e que deu conta de todas as. Foi os braços da Miranda, mas que não é a Miranda, mas que vai garantir que a tradição seja seguida. Acho que Diabo Veste Prada 2 é sobre isso. E é por isso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque parece que é só sobre isso. Sobre algumas pessoas em desespero e algumas coisas tendo que ser ditas às pressas. Mas eu indico para ver, para quem quer ver um filme bobo num domingo à tarde.